Empresas, personalidades e organizações estão investindo cada vez mais na produção de podcasts. Nesse sentido, o mestre em comunicação Cylon Souza desenvolveu a pesquisa Produção e Gestão de Podcasts, um guia de adoção para as organizações. O trabalho, inclusive, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Intercom de Comunicação 2023. E é sobre esse assunto que eu converso com o mestre de comunicação Cylon Souza. Cylon, primeiro explica para a gente o que é um podcast, como é que está estruturado e o que é um podcast organizacional. Bom, então, um podcast ele é uma hipermídia, né? Uma mídia nativa do ambiente digital que se estrutura na questão de que ele existe para ser uma distribuição de formatos de mídia, seja em áudio, seja em texto, seja em imagem, seja em vídeo, né? A gente acabou popularizando isso com o áudio, mas ele pode ser distribuído de diversas formas. E o que é o grande lance do podcast é que ele faz essa distribuição por meio do feed RSS, né? Então, assim, a gente assina para receber as atualizações. O grande destaque do podcast é isso. Já o podcast organizacional, ele é um modelo de consumo e de produção que as organizações começaram a adotar, né? Ele é o espaço de diálogo das organizações com o público da podosfera, né? As pessoas que consomem podcast. É um podcast que está lá para falar da imagem da empresa, para trazer a venda de um serviço, para trazer uma informação, uma nota. É um podcast que está lá para interagir, integrar os planos de mídia das organizações. E esse trabalho surgiu a partir da sua dissertação de mestrado. Comenta para a gente como é que foi desenvolver essa pesquisa. Bom, eu sou podcaster, né? Eu trabalho com podcast há pelo menos uns 6 anos, né? E dentro dessa perspectiva, uma coisa que sempre eu percebi é que as organizações passaram a adotar com mais força o uso do podcast, né? E veio a pandemia e se tornou mais evidente ainda. Então, a minha ideia foi justamente pensar em um modelo, né? No caso, um guia, para que as organizações, as que ainda não adotaram ou pensam em adotar o podcast nos seus planos de mídia, pudessem desenvolver. Porque a grande questão é que nós, enquanto profissionais de comunicação, nem sempre sabemos fazer um podcast, né? Todo mundo assim tem interesse, assim, sabe o que conhece, mas nem sempre sabe os caminhos para fazer. Então o guia está lá para te dizer como gravar, como editar, como publicar, que é uma questão muito importante, quais são os formatos ideais, que tipo de linguagem deve ser adotada. Então essa é a ideia da minha pesquisa, foi justamente atender o público dos profissionais de comunicação. Obviamente isso pode se abrir para outros cenários, outros profissionais, outras pessoas podem ter acesso a essa discussão. E o que é que contém nesse guia, os formatos e como o público pode acessar? Bom, o guia está disponível na plataforma www.podcastparaorganizações.info, sem a cedilha e sem o tio. E lá você vai encontrar um e-book, né, um material completo com 86 páginas discutindo como gravar, como editar, a história do podcast, né, as características do podcast organizacional. Esse guia e-book ele é interativo, então tem hiperlinks que encaminham a pessoa para páginas, para outros podcasts. E o nosso audioblog, que é um conteúdo exclusivo desenvolvido para o guia, né? Tem também uma versão em cartilha. E no site você encontra o audioblog completo. São 10 áudios falando sobre publicidade no podcast, a diferença rádio e podcast, a questão do PodSafe, né? O uso de músicas e trilhas sonoras obedecendo o direito autoral. Então, assim, ele é um guia bem completo, bem dinâmico, que dá para falar. Atende não só as organizações, mas atende a todo mundo que quer discutir podcast do modo geral. Cylon, inclusive, o trabalho conquistou o primeiro lugar do Prêmio Intercom de Comunicação 2023. O que é que representa isso para a sua carreira, para você enquanto pesquisador? Bom, assim, em primeiro lugar, representa para nós do programa de pós-graduação em comunicação profissional da UFMA uma grande conquista, né? Porque é um programa que tem pouco mais de 4 anos, mas já está nos grandes cenários da comunicação, né, da pesquisa em comunicação. Receber esse prêmio da Intercom é uma felicidade muito grande para a gente, né? Mostra que a pesquisa aplicada em comunicação está sendo bem recebida pela academia e também pelo público. Vou destacar aqui rapidinho que a Gessiane, que ela também ela participou do Encontro Compós, ficou em segundo lugar a nível nacional, né? O que é uma grande conquista, considerando que é um espaço muito da pesquisa acadêmica, não da pesquisa acadêmica com o interesse profissional. Então, assim, é uma conquista de todos nós do PPG Compro. E, para mim, enquanto pesquisador, receber esse prêmio é dar um start a mais na carreira, né? Pensar mais à frente e partir para o doutorado.
Cylon Souza, parabéns pela essa conquista a todos os envolvidos. O trabalho será premiado no dia 6 de setembro, durante o 46º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, na Pontifícia Universidade Católica, PUC Minas. Mais detalhes você encontra no portal ufma.br.